A igreja de Deus que está em Corinto. Então, apesar de todos aqueles problemas, ainda era a igreja de Deus. Não era a sinagoga de Satanás ainda. Ela não via como uma igreja que estava completamente corrompida. Eles tinham que errar muito para poder sair de debaixo dessa classificação de igreja de Deus. O que nos leva a pensar que nós deveríamos ser mais pacientes. Aqui, ofereceremos ensinamentos claros e diretos, baseados nas Escrituras, para ajudar a moldar uma vida cristã centrada em Cristo e nos princípios reformados. Confira a pregação a seguir e seja edificado. E tinha um quarto grupo que provavelmente era o mais complicado de todos, que era o grupo de Cristo. E porque eles diziam que não era de Paulo, não era de Pedro, não era de Apolo, eles eram de Cristo. Com isso eles queriam dizer: nós não aceitamos liderança de ninguém. A gente recebe online, direto. Somos os espirituais, nós não queremos saber dos... né? Vocês é que seguem homens, eu não sigo doutrina de homens. Parece familiar? Né? Então é muito antigo isso, né? É muito antigo. Então, e na verdade, ao dizer isso, né, dizer assim, nós não somos de grupo nenhum, acabava formando o quarto grupo, né? Acabava formando o quarto grupo. Então a igreja de Corinto estava dividida em 4 grupos. E é o assunto dos capítulos 1, 2, 3 e 4, que nós começaremos a ver na próxima segunda-feira. Hoje, a introdução apenas. Mas havia esse grave problema de divisão que Paulo procura sanar. Também nós descobrimos, lendo a carta, que tinha um outro problema relacionado com disciplina da igreja. Vários membros estavam vivendo em imoralidade, numa situação irregular, e a liderança da igreja aparentemente não tomava nenhuma providência. No capítulo 5, Paulo vai tratar de um membro da igreja que estava vivendo com a mulher do seu pai, e ninguém fazia nada. Todo mundo sabia, era notório na cidade. Na cidade todo mundo sabia que lá naquela igreja tinha um membro que estava vivendo com a mulher do seu pai, a madrasta, né? Então a mesma mulher compartilhada pelo pai e pelo filho. Então, né, isso era uma imoralidade até para a sociedade daquela época. Imagina dentro da igreja. Só que a igreja não fez nada. Capítulo 6, tem um irmão processando o outro nos tribunais da cidade, escandalizando o evangelho. Ainda no capítulo 6, Paulo fala de irmãos que estavam praticando a prostituição. O ponto aí dos capítulos 5 e 6 é a falta de disciplina da igreja com relação aos seus membros, que Paulo é obrigado a tratar nos capítulos 5 e 6. Depois a gente percebe que tinha também problemas relacionados com o casamento, sobre divórcio, sobre novo casamento. Esse é o assunto do capítulo 7, onde Paulo então vai ter que tratar de todas essas questões. Não era só dúvidas, havia divisões na igreja a respeito disso. Também havia problemas relacionados com a liberdade cristã. Podia comer carne sacrificada a ídolo? Não podia. Se podia, aonde podia comer? Em que circunstâncias? E a igreja estava dividida no grupo dos fortes e no grupo dos fracos, que ficavam se condenando sobre essa possibilidade de comer carne sacrificada aos ídolos, sim ou não. E o princípio aqui é o princípio da liberdade cristã. Até onde vai a minha liberdade, né? A questão do escândalo. Até onde eu posso usar a minha liberdade sem escandalizar os outros? Depois vinham questões relacionadas com o culto. O uso do véu, que envolvia a participação das mulheres no culto, até que ponto as mulheres podem participar no culto. A questão da ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor e como nós temos ou podemos participar dela. E uma sessão extensa nos capítulos 12, 13 e 14, onde Paulo trata do dom de línguas, do dom de profecia, e com isso a questão do culto, a questão da edificação no culto. Tem lugar no culto para esses dons espirituais? Se tem lugar no culto, de que maneira eles devem ser exercidos? E assim por diante. E como se não bastasse todos esses problemas, ainda tinha um grupo dentro da igreja que não cria na ressurreição de mortos. Não achava que mortos ressuscitavam, mas estavam lá dentro da igreja de Corinto. E Paulo dedica o capítulo 15, que é o capítulo mais extenso da carta, a tratar da importância da ressurreição para a fé cristã, dando uma resposta àquele grupo que estava lá dentro da igreja. Paulo então escreve essa carta para tratar desses problemas, quer dizer, esses são os que nós sabemos, fazendo a leitura reversa, né? Lendo primeiro aos Coríntios, a gente descobre que eles tinham pelo menos esses problemas aqui. Paulo então escreve essa carta lá de Éfeso, no final da sua terceira viagem missionária, por volta do ano 55. 10 anos depois, Paulo haveria de morrer
decapitado lá em Roma, por ordem do imperador Nero. O objetivo de Paulo com essa carta, então, é restaurar a unidade da igreja. A igreja era bastante fragmentada, havia opinião para tudo quanto era de lado. Responder às questões práticas que os coríntios tinham mandado na carta que ele tinha recebido e corrigir as irregularidades em termos de doutrina e prática da igreja. Se a gente pergunta, existe um tema que unifique a carta? De fato não há, porque é uma das cartas mais fragmentadas, no sentido de que ela tem blocos de assunto. Paulo está respondendo a problemas da igreja. Então, se a gente fosse usar um tema, qual seria o tema dessa série? Eu pensei lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31, quando Paulo diz assim: eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, primeiro aos Coríntios é Paulo mostrando um caminho mais excelente para aquela igreja, que era uma igreja que Paulo considerava ainda como igreja de Deus, como igreja de Cristo. Era uma igreja onde tinha pessoas sinceras, que queriam ser espirituais, que queriam agradar a Deus, mas que estavam fazendo da maneira errada. Então Paulo vai mostrar um caminho mais excelente. E esse seria o tema geral da carta. Hoje nós vamos ver a introdução dela, e vamos ver que ela segue o padrão normal das cartas apostólicas: autor, destinatário, voto e ação de graças, e tecer alguns comentários aqui e terminar com algumas aplicações. Vamos então para o verso 1, como Paulo se apresenta. É bastante significativo. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Algumas coisas a destacar aqui da maneira como Paulo se apresenta. Primeiro, que ele se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus. A pergunta é: por que ele precisaria fazer isso para a igreja de Corinto, uma vez que ele foi o fundador da igreja? E a igreja sabia que ele era apóstolo de Cristo Jesus. A resposta é que entre o tempo em que Paulo fundou a igreja e o tempo que ele escreve essa carta, cresceu dentro da igreja uma resistência ao apóstolo Paulo, que se reflete na existência do partido de Pedro, no partido de Apolo e no partido de Cristo. E Paulo era apenas um partido, então não havia unanimidade na igreja a respeito do apóstolo Paulo. Na verdade havia, quando as pessoas diziam eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou eu sou de Cristo, elas estavam na verdade dizendo eu não sou de Paulo. Então havia crescido uma hostilidade ou uma relutância dentro da igreja de Corinto ao apostolado de Paulo, porque ele não era dos 12, porque ele não era judeu lá da Judeia, ele era da dispersão, porque ele veio algum tempo depois que o evangelho já tinha começado. Então tinha muita gente que estava questionando se Paulo de fato era um apóstolo de Jesus Cristo. Por isso que ele começa essa carta para uma igreja conhecida que ele fundou, reafirmando aquilo que ele já tinha dito e que a igreja já tinha visto, que ele era um apóstolo de Cristo Jesus. E aqui é preciso entender em que sentido Paulo usa a palavra apóstolo, uma vez que ela é usada no Novo Testamento em vários contextos e com vários significados. A palavra, no seu sentido mais básico, significa alguém que é enviado, e traz em si o conceito de alguém que representa outro numa missão. Então, nesse sentido, a palavra poderia ser traduzida como enviado, poderia ser traduzida como representante, ou poderia ser traduzida como missionário. Então, nesse sentido, várias pessoas no Novo Testamento são chamadas de apóstolo. Inclusive Epáfras, que trouxe a oferta da igreja de Filipos para Paulo em Roma, conforme a gente viu na última exposição, ou na exposição da carta de Paulo aos Filipenses, né? Epáfras é chamado, Paulo chama Epáfras de o apóstolo de vocês, no sentido de que ele havia sido encarregado de uma missão, que era trazer uma oferta. Então, nesse sentido, Silas é chamado de apóstolo, nesse sentido, Timóteo é chamado de apóstolo, nesse sentido, Andrônico e Júnior são chamados de apóstolo, mas o nome apóstolo, ele é usado com maior frequência para aqueles 12 que Cristo chamou, dos quais Judas foi substituído depois por Matias, e o título que Paulo chama, que é o mesmo título que Paulo avoca para si. E no caso, seria alguém que foi chamado diretamente por Jesus Cristo, como representante dele, que foi testemunha da ressurreição de Cristo, a quem Cristo confiou os fundamentos da igreja, a quem deu dons especiais, dons apostólicos, a inspiração para registrar
a pessoa de Cristo, seus ensinos e o significado da sua obra. Então, nesse sentido é que Paulo se considera apóstolo. Não é no sentido de missionário, enviado de uma igreja local, não. Ele é alguém autorizado, que é o ponto aqui dele, chamado pela vontade de Deus. Ele não se fez apóstolo. Ninguém fez dele um apóstolo. Ele não se apresentou ao cargo, ele foi chamado por Deus. E o chamamento de Paulo para ser apóstolo, a gente sabe quando foi. Ele estava a caminho de Damasco para prender os cristãos, quando o próprio Jesus lhe aparece no corpo glorioso da sua ressurreição, e ali o constitui como apóstolo aos gentios. Então foi um chamado direto, exatamente como os 12 que foram chamados diretamente por Jesus. Paulo foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus, que lhe aparece ali no caminho de Damasco. Então é isso que ele quer enfatizar aqui para a igreja dos Coríntios. Ele vai tratar desse assunto no capítulo 4. No capítulo 4 ele vai defender o seu apostolado, e depois no capítulo 9. Em 2 lugares ele vai bater fundo nisso aí, mas já aqui na apresentação ele já indica para que lado a carta vai, né? Para que lado esse assunto vai. Ele se apresenta como apóstolo de Cristo, que foi chamado por Deus. Aqui é que é a ênfase, né? Foi Deus que me constituiu, e a minha autoridade procede dele somente. Por isso vocês têm que ouvir essa carta. É o que ele vai dizer no final do capítulo 14. Se vocês acham que vocês são espirituais, então reconheçam que o que eu estou escrevendo aqui, de fato, é a palavra de Deus. É assim que ele se apresenta. Ele diz aqui que ele está com o irmão Sóstenes. O único Sóstenes mencionado no Novo Testamento era o chefe da sinagoga de Éfeso, que se converteu quando Paulo estava lá. Como Paulo está escrevendo de Éfeso, alguns acreditam então que é a mesma pessoa. Era um judeu, que era o líder da comunidade judaica, que se converteu com a pregação de Paulo, e inclusive chegou a ser preso e espancado por causa do Evangelho. Está lá no livro de Atos a história. E era provavelmente então o local onde Paulo estava hospedado, a casa dele. Paulo se hospedava na casa dele, e então era, no mínimo, não é, uma cortesia e um reconhecimento, uma gratidão de Paulo dizer que o irmão Sóstenes estava com ele enquanto ele estava escrevendo essa carta. E é provavelmente Sóstenes quem foi o amanuense de Paulo, o secretário, porque lá no final da carta, mais exatamente no capítulo 16, no finalzinho, Paulo diz assim, que a saudação é de próprio punho dele. Ué, se só a saudação é do próprio punho de Paulo, quem escreveu o resto? Verso 21 do capítulo 16, eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho. Então, provavelmente foi Sóstenes quem foi o escriba, né? Paulo ditou, Sóstenes escreveu, e lá no fim Paulo disse, traz cá, Sóstenes. Ele leu, disse, tá bom. Aí, tacou lá a assinatura. Por isso Sóstenes é mencionado no início da carta, não é? Não somente era hospedeiro de Paulo, mas provavelmente é a pessoa mais indicada para ser aquele que escreveu a carta ditada pela boca do próprio apóstolo Paulo. Agora vamos ver como Paulo se dirige aos seus destinatários. Já vimos quem escreveu, quando escreveu, não é? O porquê escreveu, e agora vamos ver a quem a carta é dirigida, como é que Paulo nomeia os seus destinatários. Olha o que ele diz a respeito disso no verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É uma descrição um pouco longa, não é? Dos destinatários, mas ela tem tudo a ver com o conteúdo da carta e com a situação da igreja de Corinto. O que chama profundamente a nossa atenção é que, apesar de todos os problemas que maculavam aquela igreja, que empesteavam a igreja, por assim dizer, a maneira como Paulo se dirige a eles. Primeiro, Paulo diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Então, apesar de todos aqueles problemas, ainda era a igreja de Deus. Não era a sinagoga de Satanás ainda. Paulo ainda não via como seita, ainda não via como uma igreja que estava completamente corrompida. Não é? Então, da perspectiva do apóstolo Paulo, eles tinham que errar muito para poder sair de debaixo dessa classificação de igreja de Deus, o que nos leva a pensar que nós deveríamos ser mais pacientes e lembrar que o reino de Deus é maior do que a gente imagina,
que a misericórdia de Deus é maior do que a gente imagina. Uma igreja complicada dessa, e Paulo se dirige a eles como sendo igreja de Deus, ou seja, a igreja que pertence a Deus, ou a igreja que Deus construiu, a igreja que Deus erigiu. Pode ser qualquer uma das duas interpretações, mas nós vamos tomar no sentido de a igreja que pertence a Deus, que Deus fez nascer, que Deus deu origem, uma igreja genuína, é uma igreja verdadeira. Isso que a expressão significa. Já, se ela é de Deus, significa que ela não é humana, não é do diabo. Então, ela é uma igreja verdadeira, ela é a igreja de Deus. Se você gostou deste vídeo e quer continuar sendo abençoado com mais conteúdos poderosos, não se esqueça de se inscrever no canal Ecos da Salvação. Isso ajuda você a não perder nenhum dos próximos vídeos com pregações impactantes do Reverendo Augustus Nicodemos.